Olá, sejam todas muito bem-vindas. Vamos para mais um vídeo do nosso canal, do nosso mesmo, do meu, do seu, do nosso. E é o seguinte, decidi fazer esse vídeo especialmente para tirar as perguntas que tantos vocês me fazem. Então, quanto mais perguntas vocês mandam para mim, mais eu vou fazendo um compilado e trazendo aqui as respostas para vocês, tá bom? Bom, vamos lá para a primeira pergunta, que é a da Kelly, de Salvador. A Kelly me pergunta a seguinte coisa: minha filha tem quase 1 ano e quero aprender a lidar com as birras em algumas situações para não repetir o que a minha mãe fez comigo. Tá, Kelly, vamos lá. Eu acho interessantíssimo que você traz esse questionamento do que fazer, porque você já percebeu que possivelmente você vai reproduzir algum comportamento que você viveu na infância. E é legal pensar sobre isso, porque normalmente a gente vai agindo, porque o nosso cérebro, ele vai agindo como se fosse uma reprodução mesmo. Então a gente reproduz muita coisa. E quando a gente passa a ter filho, a gente não percebe, mas a gente reproduz grande parte do que a gente viveu na infância. Então, essa pergunta da Kelly serve para você também e para todas as mães, na verdade, para que a gente fique assim, ó, ligadas sobre como a gente viveu na infância, quais foram as emoções, por mais que tenham sido poucas vezes, mas tipo, se foi uma intensidade muito grande, então vale a pena dar um olhar para isso, para que a gente não repita, porque a gente não repete porque a gente quer. A reprodução é quase algo automático mesmo. Então essa pergunta da Kelly, essa preocupação da Kelly é muito relevante. Então, o que fazer para não repetir? Monitoramento, entender e olhar para o que você viveu, como você viveu e como você deu um significado para isso que você viveu. Porque a depender do que você tenha vivido, se isso não foi bem elaborado dentro da sua mente, isso pode ter gerado uma informação. Essa informação ficou presa, aí você tem a falsa sensação de que foi resolvido, porque quando você se torna adulto, você esquece, você busca uma justificativa para poder entender aquilo que foi vivido, mas fica ali guardado. Mas quando você se torna mãe, você se depara com situações onde aquilo que você achava que estava bem resolvido, na verdade não estava. E aí você não consegue fazer aquele link, tipo, o que eu vivi e o que eu estou fazendo. Então, essa pergunta da Kelly é muito importante. Autoconhecimento, reviver o que foi doloroso na infância, ter um olhar para isso, entender como isso mexeu contigo e sim, reproduzir aquilo que vale a pena, aquilo que foi positivo. Então, ter esse cuidado de olhar como foi a sua infância é o primeiro passo para que você se torne uma mãe capaz, uma mãe imparcial, não transferindo aquilo que machucou você profundamente. Bom, vamos lá. Na pergunta que a Bia de São Paulo fez, eu achei bem interessante. Por quê? Porque fala da nossa vaidade, fala da nossa autoestima. Olha só o que a Bia perguntou. Tenho me sentido feia, gorda e velha após o nascimento do meu filho. Não vejo graça nem em me arrumar, mas sei que preciso cuidar de mim. Gabi, por onde eu começo cuidando da sua autoestima, né, gata? Vamos lá. Eu sei que a gente acaba se descuidando um pouco mais. Por quê? Porque o nosso olhar fica muito voltado para a criança. E isso a neurociência até explica, tá? Isso não é só um desleixo seu, não. Isso é porque toda a sua energia, ela é direcionada para que você foque apenas na criança, para que aquela criança sobreviva. Então, assim, você acaba esquecendo de tudo. Você esquece de se depilar, você esquece de tomar banho às vezes, você esquece de comer, você esquece de escovar o dente, das coisas mínimas que a gente às vezes pensa assim, ó, não, 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 isso é impossível, esquece, esquece, gente. Pode não ser o seu caso, mas com certeza alguma mãe que você conhece tem esse descuido e se passa mesmo, porque a gente entra no modo de sobrevivência daquela criança. Isso é irracional, isso é para preservação mesmo da espécie, então a gente acaba se descuidando. Agora, o tempo vai passando e aí a gente precisa sim retomar aquele olhar para a gente. Por quê?
Ah, é só porque você tem que voltar a ser aquela gatona. Não, não é só por isso. É porque você se sentir bem com você mesma vai repercutir também no seu filho. Então é lógico que você precisa resgatar a sua autoestima por uma questão de amor próprio, por uma questão de se cuidar, de se sentir bem. E você se sentir bem reflete em como você vai transferir isso para o seu filho. Então, uma mulher que ela se sente bem com ela mesma, ela tem mais paciência, ela tem mais jogo de cintura, ela se sente menos sobrecarregada, ela se sente menos pesada. Todas as questões do dia a dia envolvendo a família, a criança, ela sabe lidar com muito mais inteligência emocional porque ela tá muito bem resolvida dentro dela. Então, o primeiro passo que eu diria pra você, Bia, olha pra você, tenta resgatar algumas fotos suas da época que você ainda não era mãe. Tenta pegar imagens de momentos onde você se olhava e falava assim, ó, tô gata, eu tô linda, onde você se sentiu deslumbrante. Começa a olhar isso e começa a alimentar a sua mente dessas memórias que você se sentia fantástica e começa a forçar a mente a lembrar dessa sensação. Porque a sensação vai ser muito importante para você se motivar a buscar aquela antiga mãe, aquela antiga Bia que você era. Então, vamos lá. Resgata a antiga Bia, olhando para suas fotos, olhando para as imagens, lembrando de quem você era. Tenta entender que isso que você está passando agora é apenas uma fase, a depender da idade do seu filho, se ele já não mama mais, se ele já tem algumas autonomias. Então, já dá para que você volte a olhar para si, porque olhar para si é importante para você, mas é importante para ele também. Então, para, dá uma respirada, veja a autonomia do seu filho. Não se culpe por ter parado a sua vida para cuidar do seu filho, porque foi necessário, a natureza pediu isso. Então, seria muita hipocrisia da minha parte falar assim, não, pelo amor de Deus, você acabou de parir, gata, levante aí e vai malhar. Não, não é isso. A natureza exige que você dê essa pausa, mas exige também que você comece a olhar e a analisar de maneira muito racional se você já consegue olhar para si por uma questão de sobrevivência sua e também pelo seu filho ser muito bem cuidado por estar tendo uma mãe que está muito bem resolvida. Entendeu, Bia? Bom, vamos lá. A Sandra, também de São Paulo, a Sandra me faz a seguinte pergunta. O que fazer quando o seu marido acha que educar de maneira respeitosa é besteira? As marcas também ficarão na criança? Bia, perdão, Sandra, é o seguinte. Essa pergunta, eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo diariamente. O que fazer quando o pai da criança não concorda com a sua maneira de educar? Pense comigo o seguinte. Você vai fazer a sua parte. Aquela história de você ser mãe não existe, tá? É furada, não vai por aí não. Você não pode e nem deve exercer um papel de super pai, mesmo que esse pai seja presente fisicamente ou seja presente fisicamente ou ausente, você não pode querer exercer um papel que não é seu. A figura do pai tem a função dele, a figura da mãe tem a função dela, cada um tem a sua função. É lógico que você pode ser uma super mãe e você não vai ter controle do que o outro vai fazer. Então, qual é o seguinte raciocínio? Você vai fazer a sua parte e você vai tentar atenuar aquilo que o seu marido fizer com o seu filho de uma maneira que não cause dano. Lógico que eu vou ter que abrir um parêntese aqui, porque quando se trata de violência, seja ela física ou emocional, aí não tem negociação, não tem papo, você vai ter que intervir mesmo, né? Você tem que proteger o seu filho, custe o que custar, seja do seu marido, seja do papa, seja do escambau, você vai ter que proteger o seu filho. Então, não se tratando de uma violência, você vai ter que permitir que o outro exerça também o seu papel. Então, cada um exerce o seu papel e é importante que vocês dois se alinhem, porque um desalinhamento do discurso
pode causar uma insegurança na criança e aí pode gerar comportamentos do tipo: ai, com o pai ele se comporta de uma forma, com a mãe se comporta de outra forma. Ah, porque ele me obedece, mas não obedece o pai. Pode gerar isso. Então, assim, ó, o mais importante, alinhe o discurso. Quais são os valores familiares da família? O que é que vocês comungam da mesma ideia? E o que é que vocês discordam? E esse ponto de discordância, como é que vocês podem alinhar? Façam uma lista de possibilidades de situações onde vocês vão discordar para que não gere esse conflito na frente da criança e ela fique tentando balancear, tentando entender quem ela vai ouvir, para que lado ela vai se direcionar quando ela quiser determinada coisa, para que lado ela vai se direcionar quando ela quiser determinada coisa. Então, assim, conversem entre si, respeitem a forma como cada um pensa. Claro que se houver uma violência física ou verbal, tem que existir interferência de imediata, porque a gente está falando de uma infração, inclusive, né? Isso está na Constituição, que a gente tem que proteger a criança, então, quando se trata de violência, tem que interferir. E você vai fazer a sua parte, você vai fazer o que você acredita, porque, além de tudo, o seu filho vai ter, ao menos, a referência que você tem que dar para ele. Então, o pulo do gato que eu daria para você: se conecte bem com o seu filho. Por quê? Porque quanto maior a conexão, mais ele vai absorver o que ele está aprendendo daquele adulto que é mais conectado a ele. Então, a criança, ela tende a escolher um tutor onde ela se conecta e, prioritariamente, ela absorve aquilo e aí sim, na ausência daquele adulto que ela confia, que ela se conecta, ela ouve uma segunda voz. Então, se conecta com seu filho, faz a sua parte, mostra ao seu filho que existe sim a via do respeito, deixa o seu filho tão acostumado com a sua forma de tratá-lo, que quando ele for tratado de uma outra maneira, seja pelo pai, seja pelo vizinho, pelo professor, pela avó, pelo avô, ele vai estranhar. Então, faça a sua parte e não se desgaste tentando convencer e ensinar o outro se ele não tiver afim, se ele não estiver pronto. Isso só vai gerar mais estresse, mais caos e vai ser ruim para toda a família. Então, foca no seu, dá aquilo que você acredita, não tendo violência física nem emocional, deixa que o outro faça a parte dele e você vai dar aquilo que você tem de melhor. E é isso que seu filho vai absorver se você tiver uma conexão muito bem estabelecida com ele. Beleza? Bom, tá. A Janaína de Barreiras, ela diz o seguinte: minha sobrinha não faz birra e, por conta disso, o meu filho é visto como uma criança mimada e mal educada. Como lidar com essa situação? É a Janaína. Janaína, é o seguinte: é muito comum existir comparações, principalmente quando é entre as crianças da família. O que eu tenho para te dizer é: não conheço, em todos os anos de experiência, seja atendendo famílias através da orientação, seja através das minhas palestras, onde eu troco muito com algumas mães, das minhas leituras, eu não conheço nenhuma mãe que o filho não tenha feito birra. Então, como você diz aqui que a sua sobrinha não faz birra, eu desconfio. Porque aquela criança que não faz birra, ela inclusive não está tendo um desenvolvimento normal e natural de uma criança. Porque naturalmente a birra faz parte do processo de amadurecimento cerebral. Então, se a sua sobrinha não está fazendo birra, muito possivelmente ela está vivendo uma introspecção por motivos que ela, dentro dela, entendeu que é melhor não expor as suas emoções para não desagradar alguém que gera muita expectativa em cima dela. Pode ser também que a sua sobrinha, ela tenha tido ganhos por ter ficado quietinha, boazinha, seja ganhos através de elogios ou através de materiais, não sei. Mas das duas, uma criança que não faz birra, ou possivelmente ela recebeu um ganho
por não expor suas emoções, por não chorar, não gritar, não jogar nada para um lado para o outro, ela recebeu um ganho, que pode ser um elogio ou pode ser um presente, e ela viu isso como uma vantagem, então ela absorveu isso como um comportamento onde ela tem vantagem, ainda que custe retrair as próprias emoções, ou ela tem medo de expor quem ela é, os sentimentos dela, porque ela vai ser recriminada, ela vai ser criticada e ela tem uma necessidade muito grande de ser aceita. Então, eu falei um pouco da sua sobrinha. Agora, em relação ao seu filho, na verdade, eu nem vou falar do seu filho, tá? Porque se ele faz birra, tá tudo certo. Eu vou falar de você. Como você vai lidar com uma situação como essa? Então, eu sei que é desconfortável, eu também já passei por situações assim, mas o que é importante você lembrar? Lembre-se que seu filho é uma criança saudável, tá? E se você se constrange, isso vai respingar em seu filho. Então, das duas, uma, ou você toma um posicionamento de adulto que sabe que ali é um processo natural e aperta o botãozinho do quem estiver pensando qualquer coisa, ou você vai ficar o tempo todo tentando controlar algo que está fora do seu controle, que é o que as pessoas pensam. Então, não faz muito sentido você ficar pensando, ai meu Deus, o que é que eu faço para as pessoas não acharem isso? Você não vai ter controle nunca sobre o que as pessoas estão pensando. E quando a gente tenta agradar demais o outro, a gente acaba desagradando quem está mais próximo da gente, que é mais importante, que é o nosso filho. Porque você não vai conseguir atender a expectativa das outras pessoas e também da necessidade do seu filho de ser acolhido. Porque no momento da birra é quando ele mais precisa de você. Então, ou você se atenta a cuidar dele, ou você se atenta a dar uma explicação, querendo provar que você é uma mãe exemplar. Então, isso é furada, tá bom, Janaína? Bom, a Daniela, do Rio Grande do Sul, me fez a seguinte pergunta. O que fazer quando você já falou mais de uma vez e seu filho continua fazendo a mesma coisa? Amor, você vai continuar falando a mesma coisa 1 milhão de vezes. É isso mesmo, não tem pra onde correr não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai falar 1 milhão de vezes. Ele vai fazer 100 milhões. E você vai respirar fundo 1 bilhão de vezes. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Porque a gente demora para aprender, porque o cérebro, ele aprende ele absorve um aprendizado por repetição. Se imagine que você está numa sala de aula. Você absorve o conteúdo de primeira? A não ser que você tenha um QI super elevado e absorva, ok, mas isso são raras exceções. Então, o cérebro, ele absorve por repetição. Um cérebro imaturo, você vai precisar repetir muitas e muitas e muitas vezes. Eu sei a sensação que você sente. Você sente que, tipo assim, meu Deus, parece que eu tô falando grego. Não é possível. Essa criança tá querendo testar minha paciência. E aí você insiste em falar para seu filho ou para sua filha assim: mas eu já falei com você, não é possível. Eu já falei 1000 vezes, de novo isso. Minha gata, de novo, porque não absorveu isso. Não tem nada a ver com te pirraçar, te provocar, te testar. Não é porque não absorveu mesmo. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, lembre-se que seu filho vai te perguntar várias vezes e você vai precisar repetir várias vezes com a mesma paciência e com a mesma tolerância do mundo. Até porque, se você não tiver paciência no momento que ele estiver aprendendo, ali ele trava. Então, vamos lá. Se ligue nisso que eu vou te falar. Se o seu filho te pergunta, sei lá, vou dar um exemplo do meu filho para que você entenda. Quando a gente entra no elevador, o meu filho pergunta todas as vezes: mãe, por que não pode apertar esse botão amarelo? O botão amarelo que o meu filho se refere é um botão onde a gente aciona a segurança caso o elevador fique preso. E aí eu explico para ele: filho, porque se a gente fica preso, a gente aperta aqui para poder chamar alguém para ajudar a gente. E é claro que eu vou adaptando a linguagem que ele compreenda. E aí você vai adaptar a linguagem que o seu filho tem a capacidade de compreensão. Você sabe quantas vezes a gente entra naquele elevador por dia? É um sobe e desce, é um sobe e desce, desce pra ir pra escola, desce pra brincar. São muitas vezes. E todas as vezes ele pergunta. E já sabendo disso, eu trabalho a minha paciência, porque eu sei que ele vai me perguntar. Por mais que eu já tenha respondido, eu sei que não tem nada a ver comigo. Eu sei que ele está em aprendizado, eu sei que ele não absorveu. Qual é a minha? Não tem problema.
Ele vai perguntar 100 vezes, eu vou responder 101 vezes. Por quê? Porque é o processo dele. E se nesse momento, quando ele pergunta pelo botão amarelo, eu falo assim, ah, não vou dizer não. Chega, já falei 1000 vezes, não vou dizer mais não. Nesse momento, é o momento onde ele sentiu que eu me comportei diferente, eu agi de uma maneira ríspida, e aí o cérebro dele faz o quê? Captou aquilo. Nossa, mas por que ela reagiu assim, ríspida? Por que ela falou nesse tom? Porque para ele é como se fosse a primeira vez que ele estivesse perguntando. Então ele captou uma rispidez. O que significa essa rispidez na cabecinha dele? Poxa, eu não posso aprender com quem eu deveria confiar. Logo, é melhor eu não perguntar porque eu sei que ninguém vai me responder, ninguém tem paciência comigo. Isso pode gerar um significado dentro da cabeça do seu filho. Isso pode fazer o seu filho não querer mais perguntar as coisas para você, porque se eu fiz uma pergunta e ela me respondeu com rispidez, então eu não quero que ela fique ríspida comigo, porque eu não quero receber patada, eu não quero ser maltratada, a gente se protege. Então o que é que o cérebro faz? Não pergunta mais nada para essa pessoa, porque essa pessoa não tem paciência. E claro, tudo isso que eu tô falando é um processo inconsciente, tá? Eu tô tentando aqui ser mais dinâmico, trazer uma ilustração melhor para que vocês entendam. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, é preciso que a gente tenha paciência para entender que as perguntas feitas, as mesmas perguntas, faz parte de um processo mesmo de aprendizado, de amadurecimento, de compreensão. Se a gente não tiver paciência, a gente pode estar bloqueando a capacidade do nosso filho de fazer perguntas. E se a criança não tem resposta para aquela pergunta, ela vai dar a própria resposta. Porque um cérebro infantil não fica sem resposta. E aí mora o perigo. Por quê? Porque a criança pode inventar 1000 coisas. Inclusive, coisas muito perigosas, muito, muito ruins. Ela pode, inclusive, entender que você não é uma pessoa que ela pode confiar para crescer o conhecimento dela, já que você não tem saco para ela. Entendeu? Entendeu, Dani? Vamos lá. Fernanda, minha conterrânea de Salvador, pergunta o seguinte: qual é a hora certa de dar limite para uma criança? Gata, nasceu, já dá limite. Calma, vou explicar. Pelo amor de Deus, antes que o povo comece a me matar aqui, vou explicar. A gente tem uma ideia de que a criança precisa estar maiorzinha para a gente começar a dar limite. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque criou-se a ideologia que limite é aquele negócio assim de dizer não, de impor regra, daquele negócio ligado à autoridade ríspida e bruta, né? A gente vem de uma construção onde limite parece ser algo a ferro e fogo. Mas o limite, ele é importante, necessário, precisa e deve ser dado de uma maneira respeitosa, condizente com a capacidade da criança de compreensão. Então, eu não vou chegar para o meu filho que tem 10 anos e falar assim: meu filhinho, você não pode tomar o suco aí no sofá. Não, lógico que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu também não vou chegar para o meu filho que tem 2 anos e falar assim: levante agora daí, pelo amor de Deus, que eu já falei 1000 vezes para você não ficar tomando suco de uva em cima do sofá. A gente precisa ter essa noção do tipo de linguagem que o nosso filho entende para que a gente passe a mensagem de maneira correta, dando limite sempre. Um exemplo de um limite que a gente tem que dar para uma criança com menos de 2 anos. O limite de subir em algo que ela não tem capacidade e controle de coordenação motora para poder pular sem cair, sem se machucar. Então, a gente precisa dar limite. Então, a gente ou a para que essa criança não se machuque, ou segura ela para que ela aprenda a pular e aí ela aprenda a ter controle sobre o corpo dela, equilíbrio, e aí você ajuda, mas você vai ensinando o limite. Ó, filha, ó, filho, segura aqui na mão da mamãe e pula, já que você quer pular o sofá. Você tá dando o limite. Qual é o limite? O limite é: tô te dando a minha mão, porque sem a minha mão você não vai pular. Então, você está limitando uma ação que essa criança gostaria de fazer sozinha. Então, o limite, ele é imposto a todo momento. Um bebê, vamos falar de bebê. O bebê quer pegar tudo e botar na boca, né? A fase oral, a criança está descobrindo o mundo pela mão, pela boca.
Então, assim, ela quer pegar alguma coisa que caiu no chão ou alguma coisa, um brinquedinho, e se for pequeno, não pode botar na boca. Então, você tem que dar um limite. Como é que você dá limite para uma criança dessa? Tira o brinquedinho e introduz uma outra coisa, porque a criança precisa receber algo quando é tirada de algo, porque senão vai abrir o berreiro. Você tem que segurar a mãozinha dela para conduzir para uma outra coisa. Então, isso tudo é uma forma de limite. Você está limitando uma ação que seria natural e instintiva dela, de pegar aquele objeto, pegar aquela coisa e levar à boca. Então, você dá limite o tempo todo. Claro que a proporção que a criança vai crescendo, você vai dando limite proporcional às decisões e às ações dessa criança, entendeu? Então, o limite nasceu, a criança tá, de alguma forma, precisando limitar aquela ação para não colocar ela em risco, bebê, você já tem que entrar no meio de campo, entendeu? Entendeu, Fernanda? Bom, deixa eu ir aqui. Ah, menino, vocês vão gostar dessa daqui. Essa pergunta aqui é babado, porque dá... Ixi, Maria. Vocês vão gostar dessa. Porque aí você vai ficar toda se rebulindo aí por dentro, porque eu sei... Gente, essa pergunta aqui é clássica. Minha sogra fala para meu filho não me dizer quando ela dá doce para ele, mas ele sempre me conta tudo. O que é que eu faço? Vamos lá. Primeiro, quando qualquer adulto que seja pede segredo para a criança, esse adulto está sendo tóxico. Eu sei, já mexeu aí com sua cabeça, mas é real. Eu tô aqui para falar a verdade, tá? Não é só um conhecimento empírico, não, tá? Isso é conhecimento científico também. Então, quando uma criança precisa esconder algo dos seus principais protetores, ela vai ter um conflito interno. Então, essa figura, aqui no caso da Jamile, que é da Flórida, e olha que é da Flórida, ela, pelo nome eu acho que é brasileira, né? Mas assim, digamos que a Jamile, ela é da Flórida e a sogra dela é até de uma outra cultura, mas independente, se for a sogra dela for de outra cultura, não, Jamile, eu não sei se sua sogra é brasileira ou não, mas sendo de outra cultura ou não, a regra é uma para todos, assim. Se induziu a criança a esconder algo dos pais, esse adulto é considerado tóxico. Não estou dizendo, Jamile, pelo amor de Deus, que a sua sogra, você tem que botar ela no avião e embarcar ela para o Brasil. Não é isso que eu tô dizendo, minha gata. Eu tô dizendo para você que existe uma toxicidade. Mas você pode ser inteligente e conduzir essa situação. Mas, que é tóxico, é. Por que é tóxico? Eu vou explicar. Não é só porque tá tirando a autoridade da mãe e do pai, não. O buraco é mais embaixo. Porque isso dá um bug na cabeça da criança. Eu não tô nem falando assim de você. Como é que você fica? Tipo, minha sogra tá tirando minha autoridade. Realmente, isso aí é uma questão. É um problema também. Mas eu nem tô falando só disso. Eu tô falando da criança. Isso dá um problema, gente, para a cabeça da criança. Por quê? Porque a criança ela não tem capacidade para administrar isso dentro dela. Porque isso é uma agressão para a criança. Porque ela não consegue resolver esse impasse entre esconder algo das pessoas que eu mais amo, que são os meus protetores, e esconder algo de uma pessoa que eu também amo e que, tipo, eu não quero perder esse laço, eu não quero perder essa confiança, eu não quero perder essa relação. Então, esse adulto sem querer, e muitas vezes realmente é sem querer, porque quando a gente pega, assim, no caso da Jamila, ela tá falando da sogra. Então, essa geração mais antiga não vê problema nisso. E eu acredito, sinceramente, que é na falta de conhecimento mesmo, na ingenuidade, sabe? Assim, é na maior boa vontade do mundo de repente, fortalecer aquela relação neta e avó, e avó, e neto, avô, enfim. Então, a intenção é boa, é genuína, mas existe um dano. E agora você, como mãe, você já sabe. E aí você tem que proteger o seu filho. Observe, eu não tô nem falando da parte da autoridade. Isso aí são outros 500. Eu tô falando que seu filho não tem capacidade, então ele começa a entrar em um conflito. Aí ele é colocado numa situação onde ele não tem ainda maturidade para administrar.
Qual é a consequência disso? Ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar inquieto, ele pode ser impactado no rendimento escolar. Por quê? Porque isso dentro dele é tão grande que ele fica boa parte da aula na escola. A professora pode estar fazendo uma atividade e ele pode estar lá utilizando aquele tempo pensando: conto ou não conto? Conto ou não conto para minha mãe? E agora? E se eu contar? O que é que acontece? Então, ele vai gastar muito tempo não só na escola ou em qualquer outro lugar pensando o que é que ele faz. Então, esse tempo que ele gasta tentando decidir se ele conta ou se ele não conta, se ele não contar, o que é que acontece, ele tá deixando de viver momentos importantes para o crescimento dele. Então, assim, isso dá um conflito na criança, isso traz um prejuízo muito grande. Então, por favor, se vocês conhecem adultos que ficam nessa brincadeira ingênua, sem intenção, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação. Pede pro pessoal me seguir aqui. Faz o seguinte, aqui embaixo tem um linkzinho, dá para compartilhar. Pega esse link, compartilha, faz a sua parte. Talvez você fique até constrangida de dar aquele toque para sua sogra, pro seu sogro. Faz o seguinte, mete esse grupo, ou mete esse vídeo lá no grupo da família. Larga porque o recado já vai estar sendo dado se você não tiver essa cara dura de querer falar o que você pensa. Então, já curte aqui para outras mães também terem acesso. Então, quanto mais vocês curtirem, compartilharem, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Então, vocês deem essa moral para que esse conteúdo pulverize para as outras mães, porque isso é muito comum. Então, agora que você já sabe da informação, coloque em prática, porque não é só a autoridade que está em risco, não. É a saúde mental do seu filho também. Beleza? Bom, respondi a Jamília aqui. Oh, tem outra pessoa de fora. Eu tô gostando de ver esse pessoal de fora cheio de pergunta aqui, ó. Bora lá. A Camila, da Irlanda. A Irlanda, já morei na Irlanda. Eu acho que vocês sabem, né? Que eu já morei na Irlanda. Se vocês não sabem, vocês vão lá no primeiro vídeo, eu falo sobre isso. Eu já morei na Irlanda. A Camila, da Irlanda. Olha o que ela me pergunta. Como dar limite para os adultos? Ó, acabei de falar sobre isso. Como dar limites para os adultos? Minha mãe quer que eu force meu filho a comer e isso me enlouquece. Meu amor, vamos lá. Como dar limite ao adulto? Primeiro, percebendo que você agora é mãe, você não é mais a criança. Então, assim, como você diz assim, ó, isso me enlouquece. Ô, gata, só te enlouquece porque você tá se colocando ainda como o papel da filha. Se sua mãe tem capacidade de te enlouquecer, é porque você ainda não tá no papel de adulta, você tá no papel de criança. Então, bebê, ó, acorde aí que a primeira coisa que você tem que fazer é assumir seu papel como adulta. Se sua mãe te enlouquece, a responsabilidade não é de sua mãe não, gata, é sua. Porque o outro não tem que ter a capacidade de te enlouquecer. Você que não tá tendo seu equilíbrio aí, se organize, viu? É por isso que eu sempre falo, gente, eu falo isso no meu método. Primeiro, a gente precisa ter autoconhecimento. Autoconhecimento é vida, gente. Autoconhecimento faz a gente lidar com um monte de bagaceira. Ó, eu sou a prova viva disso. Vocês acham o quê? Que minha mãe não me enlouquece? Me enlouquece, quer dizer, me enlouquecia. Até eu aprender a lidar. Então, eu sei e conheço. Minha mãe, gente, minha mãe me ama, eu sei disso. Tem a maior boa vontade do mundo. Só que assim, ela foi minha mãe, agora é a minha vez de ser mãe. Então, eu que assumo a rédea da situação. Então, como dar limite? Primeiro, se colocando no papel de adulta. Segundo, ensinando a sua mãe que você é adulta, porque talvez ela nem te enxergue como adulta. Isso acontece com muita frequência, das mães não enxergarem a gente como mães, porque enxergam a gente como filhas. E eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, que as nossas mães são miseráveis, são... Não, pelo amor de Deus, elas são maravilhosas. Nossa Senhora! Se tem alguém que ama a gente, esse alguém é a nossa mãe. Esse alguém é a nossa mãe. E tudo que a nossa mãe faz é porque elas querem ajudar. Elas querem ajudar. Só que, às vezes, atrapalha. E aí, a gente precisa chegar e dar o limite. Ó, não. Peraí, viu minha gata aqui? Segura a onda aí. Ó, a partir de agora, é a minha casa, é o meu filho. Eu te amo e segure sua onda aí. É falar sério, gente. É falar firme. Fala com voz de adulta. Fala com voz de mãe. Sai daquele papel do tipo, ô mãe, para mãe. Saia desse papel
da filha criança. Você pode ser a filha, mas uma filha adulta. Fala sério, gente. Fala sério, porque pra mãe passar a enxergar você como um outro papel, você precisa se posicionar de uma outra maneira. Entendeu, né, Camila? Então, assim, ó, sua mãe quer forçar seu filho, sua mãe vai forçar o quê? Sua mãe não tem que forçar nada. Sua mãe é sua mãe. No máximo, ela pode te forçar alguma coisa, se você permitir. Mas se tratando de seu filho, assuma. Não, mãe, licença, mãe. Licença. Quem vai fazer isso com o João sou eu. Ele não quer comer, ele não vai comer. Porque aqui em casa funciona do meu jeito. Pronto. Não fica com medo de sua mãe ficar zangada, não. Sua mãe não vai deixar de te chamar. Sua mãe não vai deixar de te chamar por causa disso. Então, ou você coloca o limite na sua mãe, ou, infelizmente, seu filho vai ser o filho caçula da sua mãe. E vocês vão ser irmãos. Você quer isso? Você quer ser irmão do seu filho? Bom, recado dado pra Camila. Vamos lá, Pati de Brasília. Me sinto exausta e com vontade de sumir. Ô, amor, só você, B. Às vezes até me pergunto se eu realmente nasci pra ser mãe. Como sair dessa culpa? Peraí, viu, Pati? Peraí. Exausta e com vontade de sumir. Venha, bata aqui. Venha. Eu, você e uma galera, e uma tropa de elite toda fica exausta e com vontade de sumir. Então, não se sinta sozinha, porque você está no lugar certo. Você está no vídeo certo e no canal certo. Fique aqui com a gente. Porque aqui tá todo mundo junto na bagaceira. Mas ninguém vai fugir, ninguém vai enlouquecer. Porque eu tô aqui pra ensinar vocês a como ser a melhor mãe do mundo, bem leve. Relaxe. Cadê? Às vezes me pergunto se eu realmente nasci pra ser mãe. Não fique se perguntando isso, não. Quanto mais você se pergunta, mais você vai entrando num loop desnecessário. Você já é mãe, ponto. Vamos mal pra praticidade. O que é que eu preciso fazer agora que eu sou mãe? Porque quando você fica se perguntando, você dá espaço pra sua mente pensar no passado. Porque uma pergunta como essa aqui, eu fico me perguntando se realmente eu nasci pra ser mãe. Vai dar brecha pra você pensar como é que seria se eu não tivesse sido mãe. Pra que ficar pensando numa coisa que não é sua realidade? Você só vai gastar energia e perder tempo. Então, bora focar na praticidade, na execução, no aqui e agora. Você não é mãe? Pronto. Você tem que ser a melhor mãe do mundo dentro daquilo que for possível. O que é possível? Você vai errar, você vai aprender e você vai seguir a sua vida, gata. Agora, o que é que eu sempre sugiro? Tem que ter conhecimento sobre como é que você foi na infância, o tipo de criança que você foi, o que é que você viveu, quais as suas emoções, porque quando a gente tem um conhecimento sobre a gente, sobre as nossas dores, a gente ressignifica isso, a gente entende. E na hora da gente lidar com o nosso filho, que é uma outra criança, posterior à nossa, aí a gente já vai ter mais capacidade, já vai ter mais conhecimento, já vai ter mais controle emocional para lidar com qualquer circunstância, inclusive essas que fazem com que a gente fique exauridas e com vontade de sumir, entendeu? Então, assim, eu acredito muito, eu particularmente acho que se você é mãe é porque era para ser. Eu acredito muito nisso. Então, não fica se perguntando sobre isso, não. E como sair da culpa? Lembrando que a culpa é tudo aquilo que você gostaria de ter feito diferente, mas por impulso ou por reprodução você fez. Então, provavelmente, você está se sentindo culpada porque você fez algo que acha que não foi legal. Você fez algo que você gostaria de ter feito diferente, e isso está muito relacionado à reprodução. Você está agindo por reprodução, não está condizente com a sua natureza e está tendo esse conflito. Por isso que eu digo mais uma vez, o chamado para o autoconhecimento, para você se entender como pessoa, olhar para as suas dores, as suas questões, entender o que é que isso representa dentro de você, para quando você agir com o seu filho, não correr o risco de ter culpa, porque você vai ter certeza que você está agindo daquela forma, consciente do que você está fazendo. Porque o que traz a sensação de culpa é a inconsciência, é o desconhecido, entendeu? Então, quando você fala assim que tem vontade de sumir, provavelmente é por isso que você se sente culpada por ter vontade de sumir, você não tem vontade de sumir. No fundo, você não quer sumir. Você quer que aquilo dali seja mais leve, é diferente. Então, quando você entende isso, faz toda a diferença. Então, para aquilo ali se tornar mais leve, você precisa entender por que tá tão pesado. E por que tá tão pesado? Aí você volta lá atrás.
que eu tô falando. Volta lá atrás, entende o que aconteceu com você na infância, entende por que você tá vendo tudo tão pesado. Entendeu? Entendeu, Pati? Bom, a Laís de São Paulo me faz a seguinte pergunta. Como saber se a criança tá falando a verdade? Meu filho disse que a professora colocou ele de castigo, mas a professora nega. Deixa eu beber uma água aqui. Eu vou beber água, sabe por quê? Porque isso já aconteceu também com meu filho. E fui babado, viu? Peraí que eu conto. Eita, Zorra, chega a me molhar aqui. Um belo dia, Matheus chegou pra mim e fez assim. Mãe, a tia me colocou de castigo. Sério, eu fiz essa cara aqui, ó. Eu tava assim, ó. Mãe, a tia me colocou de castigo. Aí eu... Como é? Vocês não estão entendendo. Eu não trabalho com castigo dentro de casa. Eu não castigo, Matheus. Eu não acredito nesse tipo de educação punitiva. Não acredito. E isso, na verdade, me incomoda muito porque vem de um comportamento arcaico que associa o aprendizado à punição. E aí, naquele momento, como assim? Mas eu respeitei a minha emoção. Logo em seguida, eu acionei o conhecimento. E aí, agora eu trago para vocês. Especificamente para Laís. Laís, é o seguinte. A criança, ela tem uma capacidade de criatividade muito grande. Esse imaginário infantil é importante e necessário. Então, tudo aquilo que a criança vê, ela pega... É tipo assim, ó. Aqui tem uma bolinha preta. Aí ela viu essa bolinha preta. Naquilo que ela vê a bolinha preta, dentro da cabeça dela, a bolinha preta pode virar o olho de um bichinho, pode virar uma bolinha de ping-pong, aquele olho preto pode virar um grão, sei lá, um caroço de um mamão, pode virar tudo. Então, a gente precisa ter muita cautela. Lógico que a gente não deve ignorar os sinais. A gente não deve ignorar, tampar os ouvidos para o que os nossos filhos trazem pra gente. A gente tem que ouvir, a gente tem que monitorar, apurar, mas não 100% acreditar. Não é que a criança esteja mentindo, é que o cérebro da criança funciona dessa maneira. Ela capta uma informação, essa informação, ela pode se desdobrar em várias interpretações. Então, a criança, ela pode misturar várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter muita cautela. Em outros tempos, se eu não tivesse essa informação, eu já estaria chegando na escola já dando um chute na porta e arrombando tudo. E se tratando de meu filho, eu ia quebrar o pau. Eu já ia chegar. Que é essa? O que aconteceu aqui? Mas, glória a Deus, eu tenho um conhecimento. Então, assim, observe. De cara, eu não fico plena, não. Eu não fico, eu tenho todo conhecimento de neurociência, mas eu recebo essa informação assim. Não, gente, minha primeira reação foi, como é? Oxi, botando castigo de meu filho, eu não boto meu filho dentro de casa de castigo. Ninguém vai botar, não vai, não vai. Aí eu, respira, gata, respira, gata. Aí eu dou aquela acalmada, aquela organizada, e eu começo a lembrar da informação. Então, informação é ouro, gente. É por isso que eu tô falando pra vocês. Colhem comigo, colhem no meu método, tem conhecimento. Conhecimento salva, faz a gente se livrar de cada roubada. Vamos lá. Então, assim, o que é que eu digo pra você? Cadê? Quem foi a bonita que me perguntou? Jéssica. Então, Jéssica. Peraí, Jéssica não, mulher. Tô doida. Foi? Não, Laís. Laís me perguntou o que é que faz numa situação como essa. Respira, ouve, questiona seu filho para entender, pergunta para ele por quê? Qual foi o motivo? Como você se sentiu com isso? Isso tudo você vai tendo, informações para saber se de fato aconteceu, se não há uma mistura de emoção e de criatividade ali. Então pergunta como foi, por que aconteceu, quem estava na hora, e aí você vai ouvindo aquele cenário construído pela ótica do seu filho. Pegou essa informação? Guarda.
Não esquece de respirar. Você vai na escola procurar saber, mas respire, viu, mulher? Aí você vai chegar lá. Ó, Pro, é que Joãozinho, Pedrinho, disse que aconteceu isso, isso e isso. Como é que foi? Ó, quando você pergunta como é que foi, você sai daquela cilada de estar fazendo uma acusação sem saber. Então tem que ter responsabilidade nisso também. Então, como é que foi? Vá tranquila, vá na boa, porque pode causar uma situação desnecessária. E aí você ouve o outro lado. Aí ouviu, lá, 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 lá. E aí você começa a analisar o que está fazendo sentido, o que é que seu filho contou, o que é que a escola contou, o que é que casa. Ok, segurou. E aí você observa como é que vai estar o comportamento do seu filho. Teve alguma alteração? Tá tendo insônia? Teve, sei lá, no caso de criança pequena, teve uma regressão no desfraude, tá fazendo xixi na cama, tá tendo resistência de ir para a escola. Então começa a olhar os sinais, mas por favor, jamais pega algo que o seu filho contou e já vai logo querendo chutar o balde, quebrar tudo, sair metendo mão em meio monte de gente. Respire, viu, gata? Bom, deixa eu ver o que mais. Cadê? Ih, a Jéssica trouxe uma pergunta babado aqui, viu? Vamos lá. Fui abusada na infância pelo meu padrasto durante o banho. Por isso não deixo nem o meu marido dar banho na nossa filha. Isso pode causar algum dano para minha filha? Se você não está deixando seu marido dar o banho, dano não vai causar, porque a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. Então, se seu marido não está dando banho na sua filha, porque você não está deixando, lógico que ela não vai causar dano nela, por quê? Porque ela não está tendo acesso a essa experiência. Agora, pode causar um dano para sua relação, por quê? Se isso for um, um ato, uma ação, um gesto que o seu marido faz questão, por quê? Porque ele quer ter esse contato, essa experiência com a sua filha de dar banho. Se é algo que ele faz questão e você está podando ele de fazer, pode começar a gerar conflito. E observe que, apesar da sua boa intenção de querer evitar que sua filha passe por algo que você passou, é um cenário completamente diferente e a gente não está falando de um padrasto, a gente está falando de um pai, como você coloca aqui. Então, são relações diferentes, cenários diferentes, e aí você está transferindo o seu trauma e a sua experiência para a sua filha. Eu sei que essa transferência é algo de proteção. Só que, se você está transferindo isso que você viveu para sua filha, imagine quantas coisas você transfere e não está percebendo. Porque essa você tá percebendo porque foi algo muito forte que você viveu. Mas você transfere muita coisa, porque por trás desse abuso que você sofreu, tem muitas questões, tem muitas dores. Não só isso, muitas coisas que você viveu que está aí dentro de você. Então, se você está transferindo para sua filha algo que você tenha consciência de que foi doloroso para você, imagine o que foi doloroso e que você não tem consciência. Então, o que eu te aconselho? Faça essa análise, vá buscar terapia para entender como isso mexe com você, qual é o significado disso na sua vida. Por quê? Porque, como eu te falei, se seu marido estiver fazendo muita questão, você pode estar causando um conflito entre vocês. E aí esse desgaste na família entre o casal vai respingar na criança. Aí às vezes você está poupando a sua filha de viver um possível trauma que talvez ela nem viva, porque foi uma experiência sua. Sua filha vai estar convivendo com os pais em conflito e isso vai ser muito mais prejudicial para ela, entendeu? Bom, vamos lá pra... Cadê? Larissa. Larissa. Outra paulista. Rapaz, o povo de São Paulo tá danado perguntando aqui. Vamos lá. Meu casamento está por um fio porque meu marido mudou completamente desde a chegada da nossa filha. Como salvar a minha família? Ó, eu tava falando disso agora. Tem que cuidar. Eu sei. Eu também já passei por isso, tá? O casamento daquela, ó, estremecida. Aliás, estremecida não. Eu tô falando estremecida porque eu tô sendo muito boazinha. Dá aquele terremoto de acabar meio mundo de gente. Pronto. Com a chegada da criança, o casamento fica daquele jeito.
As pessoas mudam mesmo. Você também mudou, não foi só seu marido, não. Os dois mudam. Por quê? Porque os novos papéis exigem novos comportamentos. Então, como é que você quer conviver com a mesma pessoa em papéis diferentes? A conta não fecha. Você muda, o seu marido muda, todos os dois mudam. E aí vocês precisam se reconhecer. Aí vocês vão identificar qualidades e defeitos com essa nova função de pai e mãe. Ah, significa que seu marido não é mais aquele lindo, maravilhoso, educado, sempre. Não, não, ele continua ali. Só que ele também agora tem uma outra função, outro papel. E talvez dentro dele, partindo da história dele, partindo de tudo que ele viveu, das crenças, enfim, de tudo que já existia na vida dele antes de você, essas coisas vão estar misturadas dentro dele, assim como você também. Então, o que passa a ser certo para um não é certo para o outro, o que passa a estar errado para um não tá para o outro, e aí começa o choque. Então, eu até falo sobre isso no meu método. A gente precisa ter esse olhar cuidadoso para o nosso companheiro ou nossa companheira de saber reconhecer as novas atribuições, as novas características, a nova forma de pensar daquele ser que está ali com o principal objetivo, que é o objetivo em comum entre vocês, cuidar daquele ser. Então, assim, como é que você faz para salvar o seu casamento? Primeiro, chama seu marido, conversa com ele e mostra para ele que vocês agora exercem um novo papel. Porque apesar disso ser óbvio, mas não é dito. E é melhor que seja dito. Porque quanto mais as coisas forem claras, mais vocês se alinham no discurso, nas atitudes, nos comportamentos, mais evita estresse, mais evita decepção, brigas desnecessárias. Então, senta com seu marido, gata, e fala assim, ó, o seguinte, bebê, você agora é um pai, eu sou uma mãe, o que isso significa? Vem uma renca de crenças e valores seu, quando você era criança, quando você era apenas filho, assim como vem uma renca de coisa minha quando eu era apenas filha, quando eu era apenas criança, e a gente vai ter que juntar essas duas bagaceiras aqui de dores e amores, de todas as experiências, a gente vai ter que misturar isso aqui e nosso filho vai ser fruto dessa mistura. Agora, vocês dois têm que se alinhar para que essa mistura não azede a toda. Senão, vai azedar para todo mundo. Por quê? Porque mexeu em um, vai ser feito cascata. Então, se reconheçam, conversem, entendam, tragam pontos que fazem vocês discordarem e cheguem a um consenso. Não vou trazer fórmula mágica para vocês. Ah, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Por quê? Porque cada realidade é uma, porque cada cabeça é uma. O que eu tenho que trazer para você é se alinhem, se reconheçam, enxerguem que agora são novos papéis e acertem, entendeu? Cadê? Ah, uma coisa legal de falar também em relação a isso. A expectativa em cima do outro. A gente precisa aprender a alinhar as nossas expectativas. Porque talvez o outro não tenha a mesma entrega e capacidade como a gente. Isso é muito comum. E eu aprendi isso também. Que isso não significa um medidor de amor. Então, muito cuidado com isso. Porque a gente exigir e querer que o outro faça do nosso jeito chega a ser um desrespeito. É como se a gente quisesse que quem nunca cantou aprenda a cantar no nosso tom. Eu sendo grave, a pessoa sendo agudo. Então, a gente precisa ter muita cautela e alinhar as expectativas. Beleza? A Paloma também trouxe um tema que é punk. Eu gosto desse tema, sabia? Eu gosto desse tema, porque
Se deixar aqui, eu não vou deixar esse vídeo muito longo não, mas se deixar aqui eu falo desse tema. Eu acho que eu falo desse tema. Eu falo desse tema. Pessoal, eu falo desse tema no curso também, não é? Cama compartilhada. Falo. Eu falo desse tema dentro do meu curso, do meu método, eu falo uma aula só sobre cama compartilhada. Mas eu vou responder aqui a dúvida da Paloma. A Paloma pergunta: cama compartilhada é saudável? Estou cansada de não saber o que fazer, pois todo momento assisto informações diferentes. Ô, Paloma, deixa eu te falar uma coisa, gata. Cama compartilhada é saudável se funcionar para sua família. Então, assim, se é certo ou se é errado, certo e errado é aquilo que funciona para você e para seu marido, ou com quem mora com você. Funciona para você, funciona para seu filho, funciona para seu marido. Ok, esse é o saudável, esse é o certo. Então, assim, isso é a minha maneira de pensar. Eu penso assim. Por quê? Existem estudos que dizem que não é legal porque pode sufocar a criança, porque pode ter asfixia. Existem informações também de que não é legal porque a criança fica muito apegada, mimada. Mas existem estudos também que dizem que quanto mais apegada a criança for, mais segura ela se sente. Uma criança segura, ela se torna mais independente. Então, a cama compartilhada, ela é defendida por muitos neurocientistas porque gera sensação de segurança. E a criança precisa de segurança. A cama compartilhada, cara, eu fico viajando quando alguém fala assim, a cama compartilhada vai deixar a criança mimada. Gente, vocês conhecem, de verdade, vocês conhecem. Eu não conheço, tá? Pode existir, mas vocês conhecem algum adulto que não saiu da cama da mãe? Eu particularmente não conheço. Se você conhecer, coloca aqui, inclusive, nos comentários. Porque eu ia gostar de saber. Porque seria uma rara exceção. Mas, gente, por que eu tô falando isso? Porque o processo é natural. É natural. Então, assim, a criança mesmo, ela vai querendo ter o espaço dela. Ela vai querendo ter a privacidade dela. Mas porque se for esperar, ou pela vontade da criança, a criança nunca vai sair. Amor, não conte com isso, não. As coisas são naturais, são fluidas, acontece. A criança vai começar a querer ter mais espaço para dormir. A criança vai querer ter o quartinho dela. Então, se ela tá querendo, se faz bem para ela, se ela dorme melhor a noite toda, dormindo com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, por que não? Por que não? Porque vai tirar a privacidade do casal. Se a privacidade do casal se resumir a um diabo de uma cama, oi, vocês me deixem, viu? Esse relacionamento aí, se resumir a uma cama, eu não vou nem me estender. Mas vamos lá. Então, na minha opinião, cama compartilhada é saudável se for funcional para a família. Tá fazendo bem para a criança, tá fazendo bem para os pais, não atrapalha em nada, tá tudo ok? Então tá tudo certo. Então você vai encontrar profissionais falando que não é legal, você vai encontrar profissionais falando que sim, que é legal. E eu acredito muito que você vai querer se apegar àquela fonte que faz sentido para você. E o que eu acho que a gente tem que validar em primeira instância são os nossos sentimentos, é a nossa vontade. Tá funcionando bem para minha família? Então pronto. Vou me apegar aqui a essa fonte e tá tudo certo. Entendeu? Então, pronto. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Tá. Ana, essa é clássica aqui também, viu? A Ana de Blumenau tá me perguntando o seguinte. Trabalho o dia todo, chego em casa sem disposição para brincar com meu filho, me sinto péssima, mas não tenho força. O que eu faço? Amor, deixa eu falar para você uma coisa. Você e uma galera se sente assim também, sem ânimo, e ainda se sente mal por não ter ânimo. Passa o tempo todo trabalhando, o dia todo trabalhando, chega em casa cansado, ainda tem que fazer coisa pra comida do dia seguinte, o lanche do menino do dia seguinte, preparar a farda do menino, tudo pro dia seguinte, e aí você não tem nem um tempinho pra ficar com seu filho. E isso
deixa a gente moído por dentro, né? Porque a criança às vezes faz, ô mãe, brinca aqui um pouquinho comigo. E às vezes você tá lá assim, ó. E não rola. Você tá quase dormindo sentada ou em pé, seja lá qual for a brincadeira. Mas o que é que eu tenho que te falar? É uma das coisas que eu falo também dentro do meu método. Precisa existir esse tempo. Precisa ser todos os dias? Não. Mas quando tiver esse tempo, que seja de qualidade. Tem uma aula que eu sugiro, uma dinâmica bem legal para você resolver esse tipo de dor. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Mas o que eu tenho que falar para você é o seguinte. Eu sei que você tá cansada, mas eu também sei que seu filho precisa de você. Eu sei que você trabalha muito para dar para seu filho tudo de melhor. Mas, nesse momento, o de melhor é a sua companhia, a sua presença. Então, amor, a gente vai ter que resolver esse babado aí. Você vai ter que ter esse tempo. Você vai ter que aprender a administrar isso. Eu falo sobre isso, se eu não me engano, é no módulo da família. Mas é importante que você tenha esse tempo, tá? Você vai aprender a como tirar força de onde não tem, mas existe essa possibilidade, beleza? Bom, eu vou encerrar essa remessa de perguntas com a dúvida da Mônica, a Mônica de Petrolina. Minha filha, gente, essa foi muito engraçada, sabe por quê? Porque meu filho já passou por essa situação e em uma semana eu recebi umas 3 perguntas com a mesma dúvida. E é engraçado. Minha filha come a ração do cachorro e faz um escândalo quando eu tento impedi-la. O que eu faço? Pode parecer besteira, mas isso está tirando minha paciência diariamente. Ô, Mônica, deixa eu te falar uma coisa. Sua filha não está te provocando comendo a ração várias vezes, mesmo você falando que a comida é do cachorro. Ela está explorando, ela é curiosa. E quanto mais você inflama dizendo, não, menina, não é aí, ela vai despertar interesse pelo tamanho do burburinho, a intensidade da sua voz. Então, qual é a minha sugestão para você? Eu falo também sobre isso no método. Redirecione ela para outra coisa. A criança, ela dá um escândalo porque tudo aquilo que é tirado dela vai gerar uma frustração. E toda frustração gera um fuzuê. A gente também é assim, a gente se frustra, a gente fica... Só que a gente é adulto, a gente aprende a controlar nessas emoções. A criança não. Então, assim, ó, pega a ração, bota em um outro lugar ou tira ela daquela cena e direciona para outra coisa. Por quê? Porque ela tá aprendendo. Eu sei que muitas mães podem pensar assim, não, Gabi, tem que falar, que tem que ser não, não, não. Tá, mas aí você vai ter mais desgaste. Porque você tá dizendo que não, ela ainda tá aprendendo. Então você vai ter que dizer não várias vezes e não deve perder a paciência por dizer não várias vezes. Tá certo? Porque ela tá aprendendo, ela não tá fazendo pra te provocar. Ela não tá querendo comer a ração, a não ser que ela esteja com fome. Que eu não acredito que seja o caso da Mônica. Então, assim, sua filha não tá com fome. Ela tá explorando, ela tá descobrindo tudo. A textura, o cheiro, gente. Então, tudo pra ela ali é novo. Se você chama a atenção dela, brigando, não, faz aquele escândalo, dentro da cabecinha dela, o cérebro dela tá dizendo o seguinte, tem alguma coisa aí. Porque a minha mãe mudou o tom de voz, a minha mãe falou dessa forma, então tem alguma coisa aí. Então a criança vai lá e faz, peraí, eu quero testar de novo, porque eu quero saber qual é o tipo de reação que gera nessa pessoa quando eu faço isso. Então, às vezes, a criança tá fazendo isso para observar o adulto e não só pela curiosidade. Então, faz o seguinte, relaxa o corpinho, pega a sua filha, direciona para outra coisa, mostra para ela outras texturas. Pronto, talvez assim fique mais fácil do que você só impedir e dizer não. Vai se desgastar à toa e não vai conseguir ter o resultado que você espera,
tá bom? Amores da minha vida, minhas lindas, bonitas, muito obrigada pelas perguntas de vocês. Podem mandar mais perguntas, prometo, ó, prometo fazer outro bloco, outro vídeo de perguntas e respostas. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê essa moral, dá essa curtida aqui, compartilha com outras mães e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!